Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos e esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos na disciplina de Panorama do Antigo Testamento, abordando aí os últimos profetas menores. Então, se você não assistiu, se você não acompanhou, assista tanto os profetas maiores, os 5 profetas maiores que nós abordamos aqui dentro desse curso teológico, e assista também os profetas menores que nós estamos abordando. E hoje nós vamos falar sobre um profeta famoso, que é o profeta Abacuque. O profeta Abacuque, se nós formos analisar o livro do profeta Abacuque, não vai ser muito difícil entender qual o tema central do livro do profeta Abacuque. É sempre bom a gente frisar que todo profeta ele escreve dentro de um contexto. E o contexto do profeta Abacuque são os questionamentos que o próprio profeta Abacuque vinha tendo, mas logicamente que o povo de Israel também trazia, que era porque que o mal não era punido. Então o tema principal do livro do profeta Abacuque vai ser falar sobre a justiça de Deus e o quanto que essa justiça de Deus ela é misteriosa, né? Porque parece que Deus ele tolera o mal, parece que a justiça de Deus ela demora a vir, mas ao longo do livro do profeta Abacuque vai ser percebido que não, mas que pelo contrário, que Deus ele é poderoso e ele está no controle de tudo. O livro mostra um diálogo entre Deus e o profeta Abacuque, onde nos primeiros capítulos, essencialmente no primeiro capítulo, o profeta questiona Deus sobre aqueles que faziam mal não estarem sendo punidos, e vai vir depois uma resposta de Deus e também um poema, né? Vai vir escritos do profeta Abacuque sobre ele ter entendido a resposta de Deus. Tem um cenário por trás desse livro, um contexto geral por trás desse livro, que é o acontecimento do rei Jeoaquim. O rei Joaquim tinha sido colocado como rei sobre o trono ali de Israel, mas na verdade ele era mais um vassalo do rei do Egito. Para você entender isso, você vai precisar voltar aqui dentro do curso nosso de teologia e entender os livros históricos, sobretudo os livros de primeiro e segundo reis. Lá você vai entender um pouquinho melhor esse contexto, né? Quando a Babilônia ela vem dominar as tribos conhecidas como tribos do sul, Judá e meia tribo de Benjamim, tinha ficado leal a Judá, vai ter o acontecimento, a leva do povo de Israel para o cativeiro babilônico, ela vai ocorrer em 3 fases, como nós abordamos aí em aulas anteriores, e nesse meio, né, dentre esse acontecimento, vai ter a figura desse rei conhecido como rei vassalo, né, que é o rei Jeoaquim. Se fôssemos separar algumas questões importantes desse livro, que é um livro curto, mas que tem um teor teológico, histórico ali muito importante, nós poderíamos separar primeiramente a queixa de Abacuque, né, que é a primeira queixa de Abacuque, que é quando ele questiona por que o mal fica impune. Aí você vai ver isso lá do capítulo 1, se estendendo pelo capítulo 2 até por volta do versículo até por volta do versículo 4 ali, do capítulo 2, mas essencialmente dentro do capítulo 1. E depois vai vir a resposta de Deus. Então Abacuque questiona por que o mal ele ficava impune e logo depois vem a resposta de Deus. A resposta de Deus é que ele havia levantado os babilônios para punir os perversos. Não perversos simplesmente o povo de Israel, mas também outros povos. Porque o que vai acontecer na sucessão de impérios dentro do texto bíblico, do relato histórico da Bíblia, é que vai acontecer uma sucessão ali de impérios. Surge um grande império egípcio, surge um grande império assírio, surge um grande império babilônico, um grande império grego, um grande império romano. E esses impérios eles vão se suceder. Se você observar com atenção os profetas, tanto profetas menores quanto profetas maiores, o que você vai perceber? Que muitas vezes Deus levanta uma nação que nem é uma nação boa, mas às vezes uma nação cruel, para punir outra nação que também estava vivendo ali
em crueldade. Então Deus usa o ímpio para punir o ímpio. Em interpretações evangélicas, assim, às vezes fica até difícil esse entendimento, né? Porque como que Deus pode usar o ímpio para punir o ímpio? Uma coisa fica muito clara ao longo do Antigo Testamento e ao longo dos profetas: a soberania de Deus. Deus é soberano. E essa talvez seja a mensagem principal do livro do profeta Abacuque. Deus é soberano mesmo diante da maldade de muitas nações. Ele pune o perverso, muitas vezes utilizando nações que também são perversas. Então, primeiro, essa pergunta de Abacuque, por que Deus ele tolera o mal, depois a resposta de Deus mostrando, no próprio capítulo 1, dos versículos 5 até 11, vai mostrar isso, que Deus havia levantado os babilônios para punir o perverso, e depois vem uma segunda queixa de Abacuque, que ele fala que como que pode, né, um Deus tão amoroso permitir que os perversos babilônios ali, eles castigassem um povo menos terrível, ou seja, como que pode os babilônios que são tão maus, eles agirem de forma tão terrível quanto um povo que não era tão mal assim, né? E por fim, Deus vai mostrar que ele iria punir todos os perversos. O povo de Israel, ao longo dos cativeiros, cativeiro assírio, cativeiro babilônio, estava sofrendo devido à sua incredulidade. Aí tem uma sequência histórica que, se você prestar bastante atenção nas nossas últimas aulas sobre os profetas, você vai observar isso, que ocorreram ações específicas de Deus para punir o povo de Israel, e esse povo, devido à sua incredulidade, devido à sua idolatria, devido ao seu pecado que se espalhou por toda a terra ali de Israel, eles foram levados cativos. Eles não se arrependeram, diversos profetas profetizaram, chamaram eles para o arrependimento e eles não se arrependeram. Por isso que Deus levanta os assírios, por isso que Deus levanta os babilônios, por isso que Deus levanta os gregos, por isso que Deus levanta o Império Romano. Mas o tempo inteiro Deus está sob o controle. Essas nações, por mais poderosas que elas sejam, que elas pareçam ser, elas não detêm o controle de tudo, pois quem detém o controle de tudo é o próprio Deus. E para fechar, quero destacar alguns versículos chaves ali do texto, lá no começo, logo no versículo 2 do capítulo 1, quando Abacuque inicia, né, o seu questionamento, a sua queixa, está escrito assim: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. O que Abacuque via era o povo sofrendo, sobretudo por causa da opressão dos babilônios, e ele começava a questionar Deus como se Deus não tivesse vendo, né, aquilo que o povo estava passando, como se Deus não estivesse ouvindo o clamor do povo para serem salvos. Por isso que ele fala, né, até quando não salvarás? E eu acredito que o versículo mais famoso desse livro do profeta Abacuque, que virou até canções evangélicas, é o versículo 17, né? Começa no 17, mas vai se estendendo ali, lá no capítulo 3, que está escrito da seguinte forma: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas do malhado sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Um livro muito bonito, esse livro do profeta Abacuque, que começa com esse questionamento do profeta, que também era um questionamento do povo que estava vivendo oprimido ali pelas invasões e pelas levas, né, para o exílio babilônico, onde é questionado por que Deus tolera o mal. É um questionamento muito parecido com os dias de hoje, né? Por que os governantes maus eles continuam tendo poder? E a resposta de Deus é que ele é soberano, que ele está no controle e que no momento certo ele vai punir o mal. E Abacuque fecha nesse capítulo 3 dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide,
ainda que eu não tenha prosperidade. Esse seria o pensamento, a mensagem a ser extraída desse versículo. Eu confiarei, eu exultarei no Deus da minha salvação. Mesmo os babilônios vindo, invadindo, trazendo muito sofrimento, eu vou confiar em Deus, que no momento certo, o Deus soberano que tem o controle de tudo, ele vai agir. Então, na aula de hoje nós falamos um pouco aí sobre o livro, um panorama breve do livro do profeta Abacuque, e na nossa próxima aula vamos falar sobre o profeta conhecido como profeta Sofonias. Aguardo vocês.